Olá, vamos em nome do Senhor Jesus iniciar o estudo do resumão da lição 10. O tema é o Evangelho e a ressurreição. Primeiro tópico, a encarnação. Vamos ver a pergunta A. Como os anjos deram a mensagem acerca do nascimento de Cristo? E o que Deus ordenou que fizessem? Os pastores, eles estavam no campo e, de repente, apareceram os anjos. E os pastores foram pegos de surpresa. Então, respondendo aqui a primeira parte da pergunta, os pastores disseram: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será dado para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, foi essa mensagem que os anjos deram aos pastores. E a segunda parte, o que Deus ordenou que fizessem. Vamos ver em Hebreus capítulo 1, lá no versículo 6, que diz a segunda parte: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, a ordem era para que todos adorassem o nascimento, todos os anjos, o nascimento de Cristo. A pergunta B diz: como o nascimento de Cristo foi profetizado? Aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías profetizou. Isaías 7,14 diz: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Então, aí foi o nascimento de Cristo profetizado. E interessante que durante o ministério de Jesus aqui nessa terra, em certa ocasião, o próprio Jesus leu esta passagem de Isaías. Nós podemos conferir lá em Mateus capítulo 1, lá no versículo 22 e 23. Jesus leu a profecia a seu próprio respeito. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, agora o versículo 23, o mesmo versículo que está lá em Isaías: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Segundo tópico, uma vida perfeita. Pergunta A: o que nos é dito sobre a vida inteira de Cristo na Terra? Cristo, ele não teve pecado. Ele tinha a natureza humana também, mas ele não pecou. Em tudo ele foi perfeito. E aqui em Isaías 53 diz que ele não tinha formosura, Jesus não tinha assim uma beleza que chamasse atenção. Ele era uma pessoa simples. E ele foi desprezado, foi um homem de dores. E lá no verso 4, de Isaías 53, é um capítulo muito bonito para reflexão. No verso 4 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas alguma coisa a mais ainda sobre a vida de Cristo. Então, o tempo que Jesus pregou a mensagem, o Evangelho, ele utilizou para curar, levar um alívio aos oprimidos. E aqui em Lucas 4, lá no versículo 19, diz: apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. E lá em Atos 10, também diz assim, que andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então esta foi a vida de Cristo, uma vida sem pecado, como diz o título do tópico, uma vida perfeita. E o pensamento inspirado diz ainda, para fecharmos essa pergunta, diz assim: a vida toda de Cristo foi um prenúncio de sua morte na cruz.
Seu caráter era uma vida de obediência a todos os mandamentos de Deus e deveria ser um exemplo para todos os homens na terra. Então, esta foi a vida de Cristo nesta terra. Vamos agora à pergunta B. Perto do fim da missão de Cristo na terra, o que ele declarou acerca de si mesmo e de que modo isso nos beneficia? Vamos ver aqui no Pensamento Inspirado, que diz assim: ele foi o único que andou pela terra como um ser humano e podia dizer a todos os homens, né? Como diz lá em João capítulo 8, verso 46, né? Quem de vocês me convence do pecado? Então ele quis dizer assim: se eu tenho pecado, me mostre o meu pecado. Né? Foi o que Cristo disse acerca de si mesmo, né? Respondendo lá em cima a primeira parte da pergunta. Né? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Agora a segunda parte, de que modo isso nos beneficia? O Pensamento Inspirado ainda diz que uniu-se ao Pai na criação da humanidade, olha, e tinha poder por meio da própria perfeição divina de caráter para expiar o pecado do homem, enobrecê-lo e erguê-lo de volta ao primeiro estado. Então, hoje, as portas do céu estão abertas para aquele que crer, né? Por conta do sacrifício de Cristo na cruz. Porque Cristo venceu o pecado nessa terra. Porque Cristo morreu por todos nós. Isto nos beneficia, né? Dando-nos oportunidade, como diz aqui o final, de voltar ao primeiro estado. Qual é o primeiro estado? Antes do pecado, né? O estado santo que Adão tinha antes da queda. Terceiro tópico, ele morreu pela humanidade. Pergunta A, descreva o clímax do evangelho e seu impacto. Clímax é o auge, é o ponto principal, né, de um evento. E aqui, o clímax do evangelho de Cristo foi justamente o seu sacrifício na cruz. A morte de Cristo na cruz, né, foi o clímax. Aquele cujo olhar está fixo em Jesus deixará tudo. Agora, e o impacto? Uma transformação em nossa vida. Como já dissemos, né? As portas do céu se abriram quando Jesus morreu na cruz. E Cristo morreu na cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado, né? O impacto é o impacto em nossa vida, né? Então, morrerá aquele que olha para Cristo, para esse sacrifício na cruz, morrerá para o egoísmo e crerá em toda a palavra de Deus, que é tão gloriosa e maravilhosa e exaltada em Cristo. Então, devemos aceitar, crer e deixar este sacrifício de Jesus na cruz fazer uma transformação em nossa vida. Aqui no Pensamento Inspirado tem uma reflexão muito bonita, que diz que quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, Cristo numa superioridade, né? Uma superioridade, o rei do universo, do proprietário de tudo, deixou lá a sua glória e deixou o céu para morrer por mim, para morrer por você, né? Vamos ver. O Filho de Deus foi rejeitado e desprezado por nossa causa, por minha causa, por sua causa. À vista da cruz, você consegue contemplar com os olhos da fé os sofrimentos de Cristo? E ao mesmo tempo contar a própria história de desgraça e se queixar das próprias provações? Mas será que Cristo não sofreu muito mais do que hoje nós sofremos? E ele sofreu por nós, ele sofreu por mim. Então, nós não devemos reclamar, estar sempre constrangido, reclamando. Né? Vamos dar graças em tudo. Vamos agora à pergunta B. Qual é a única maneira de alguém ser eternamente salvo? Somente
olhando para Cristo, poderemos ser salvos, como diz aqui em Isaías 45:22. Olhai para mim e sereis salvos, né? Porque eu sou Deus e não há outro. Então, para que a única maneira de estarmos eternamente salvos é entregando a nossa vida a Cristo. Você que está ouvindo essa mensagem, você já entregou a sua vida a Cristo? Para que você possa, através do sangue de Cristo, através do sacrifício de Jesus na cruz, para que você possa garantir a sua vida eterna, uma vida gloriosa, santa, feliz, de paz por toda a eternidade. Então, esta é a única maneira, reconhecer o sacrifício de Jesus, o sangue que Jesus derramou na cruz por mim e por você. Não há outra forma de obtermos a vida eterna. Somente pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Não há outro caminho. Quarto tópico, ele ressuscitou. Perguntar, que notícias maravilhosas Maria Madalena e as outras mulheres receberam dos anjos? Então, quando foi no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao sepulcro, né? E aí, o anjo estava esperando por elas. E o anjo conversou com elas, né? Deu notícias de esperança, notícias maravilhosas. Vamos ver lá em Lucas, no capítulo 24, lá começando na segunda parte do verso 5. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Verso 6. Ele não está aqui, ressuscitou. Né? Foram as notícias maravilhosas que aquelas mulheres receberam. Jesus ressuscitou. Ele vive, ele não está mais entre os mortos. E como elas ficaram, né? Felizes. Vamos ver a pergunta B agora? Continuidade da A, que diz assim: por que a ressurreição de Cristo é essencial para o plano da salvação? Por quê? Para nos dar esperança de uma vida eterna. Na época de Jesus, como ainda hoje também, mas muitos não creem na ressurreição. Muitos acham que morreu, ali terminou tudo, né? Que não haverá ressurreição para aqueles que permanecerem fiéis. Mas Jesus nos dá uma esperança, né? Uma esperança de vida eterna, né? Então, para o plano da salvação, como diz a pergunta, né? A ressurreição de Cristo é essencial. O plano da salvação do homem, né? Ressuscitar também aqueles que dormiram em Cristo para viver uma vida santa e eterna. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, lá no finalzinho, no verso 20, vamos refletir juntos, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Então Jesus representa as primícias, né? E aqui o pensamento inspirado ainda diz assim: Cristo está ali para advogar o nosso caso nas cortes celestes. Olha só, ainda respondendo a pergunta, né? A ressurreição de Cristo, a importância para o plano da salvação. Cristo hoje é nosso advogado, está intercedendo por nós. Está ali porque precisamos de um amigo na corte celestial, alguém que seja nosso advogado e intercessor. Então, alegremos-nos com isso. Temos tudo para louvar a Deus. Então, eis a importância da ressurreição de Cristo no plano da salvação. Vamos ao último tópico. Eles o avistaram. Quem avistou? Vamos ver na pergunta A. Quantas pessoas se tornaram testemunhas da ressurreição de Cristo? A Bíblia ela não fala uma quantidade exata, né? Mas diz assim que muitos, uma multidão. O pensamento inspirado diz que ao ressuscitar, Cristo ergueu da sepultura uma multidão de cativos. Então foi muita gente. Em Mateus 27, lá no versículo 52, diz assim: e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Muitos.
uma multidão, né, ressuscitou por ocasião aqui da ressurreição de Cristo. Vamos agora à pergunta B. O que é prometido a todos os crentes fiéis? Se eu permanecer fiel, se você que está ouvindo esta mensagem permanecer fiel, qual é a promessa? Uma promessa de glorificação, uma vida eterna, viver para sempre, em felicidade, jovem, né? Uma vida santa. Esta é a promessa. Né? Vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, lá no versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, a promessa de encontrar Jesus, de conhecer nosso Salvador, de ter uma vida eterna com Deus, com Cristo. Esta é a promessa. E ainda diz assim, o pensamento inspirado diz que a divindade de Cristo é a certeza da vida eterna para o crente. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Crês na vida eterna? Uma vida santa, de felicidade, no paraíso de Deus? Você crê? Você quer estar lá? Viver para sempre? Encontrar aqueles que dormiram no Senhor, fiéis? Né? Talvez o seu pai, a sua mãe, os seus amigos, os seus irmãos, os seus primos, né, que permanecerão fiéis e que também participarão da vida eterna? Você crê nisso? Então vamos permanecer fiéis, né, para que juntos no céu possamos viver para sempre. Esta é a promessa para todos os fiéis, que crer em Cristo, crer no sacrifício de Jesus na cruz e permanecer firme até o fim. Porque a Escritura Sagrada diz: sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que o Espírito Santo, que a fé, que a esperança possa permanecer com todos. Bons estudos da lição. Amém.